Salve, salve, galera corintiana! Estamos de volta para mais um vídeo especial, trazendo todas as novidades fresquinhas sobre o nosso amado Timão. Antes de mergulharmos nas notícias, não se esqueçam de se inscrever no canal e fortalecer o time com aquele like, garantindo que vocês não percam nenhum detalhe emocionante do nosso clube. Na última quarta-feira, o Corinthians oficializou uma das mudanças mais aguardadas pelos torcedores. Memphis Depay, após um ano de expectativas, finalmente assumiu a camisa 10 do Timão. A mudança já estava acordada desde a assinatura de seu contrato no ano anterior, quando o clube garantiu ao holandês o número simbólico a partir desta temporada, com uma previsão de multa caso o compromisso não fosse cumprido. Até então, Depay vestia a camisa 94, mas agora, com a 10 nas costas, ele se prepara para conquistar o coração da fiel torcida com seus dribles e gols. A oficialização da nova numeração foi acompanhada por um vídeo especial nas redes sociais do clube, que destacou a empolgação tanto da torcida quanto do próprio jogador. A mensagem enviada pela equipe nas plataformas digitais foi clara e empolgante: Memphis Depay chegou de longe para provar que é um dos nossos. Os olhos da criança brilham e a fiel vai junto nesse barulho, no balanço do drible, na euforia dos gols. E agora, com a camisa 10 do Timão. Escreve essa história com a gente, Memphis. Com essas palavras, o Corinthians demonstrou sua confiança na chegada do holandês e no potencial que ele tem para agregar à equipe. A mudança de número também refletiu na reconfiguração do elenco, com o argentino Rodrigo Garro assumindo a camisa 8. Apesar da transição incomum, fontes internas do Corinthians asseguram que o clima dentro do CT Joaquim Grava é de total conciliação. Não houve qualquer tipo de atrito entre Garro e Memphis nos bastidores, e o jogador argentino aceitou a troca sem maiores reclamações. Esse gesto demonstra o bom ambiente dentro do elenco e a disposição de todos em trabalhar juntos para alcançar os objetivos do clube, independentemente da numeração que cada um carrega. O impacto de Depay na equipe e nas expectativas da torcida é significativo. O jogador chega para uma temporada de grandes desafios e com a missão de dar ao Corinthians um novo impulso ofensivo, sendo um dos principais nomes do ataque. Com a camisa 10, ele não só assume uma responsabilidade maior em campo, mas também carrega o peso de uma história de sucesso que o número representa. Para a fiel, esse é um momento de grande empolgação, e a expectativa é de que Depay, com sua habilidade técnica e experiência internacional, consiga se tornar um ícone do Corinthians, tal como outros jogadores históricos que já passaram pela equipe. Agora, com Memphis Depay vestindo a camisa 10, o Corinthians se prepara para mais uma jornada, onde a qualidade técnica do holandês será fundamental para os desafios que a equipe enfrentará. A mudança de número, embora simples, carrega consigo um simbolismo enorme. Para o clube e seus torcedores, é o começo de uma nova era, com um jogador de peso pronto para deixar sua marca. A missão de Depay está clara: ele deve ajudar a levar o Timão a novos títulos, enquanto faz história ao lado de uma das torcidas mais apaixonadas do mundo. O caminho para a consagração está aberto, e a fiel já está de olho no que o futuro reserva para o novo camisa 10. Nos bastidores do futebol, um rumor está gerando frenesi e especulação entre os torcedores do Corinthians. Nos últimos dias, circula a notícia de que um jogador do Timão, cuja identidade ainda não foi confirmada, teria concedido uma entrevista bombástica ao apresentador Galvão Bueno. Se confirmada, essa conversa promete trazer à tona revelações exclusivas sobre o atual momento do clube, os bastidores do vestiário e, claro, sobre o futuro do jogador em questão. Imediatamente, os fãs ficaram em polvorosa, imaginando que tipo de declarações incendiárias poderiam ser feitas por alguém tão próximo ao elenco. A expectativa é enorme, e todos se perguntam: o que será que esse jogador teria a dizer sobre os rumos do Corinthians? Enquanto o nome do atleta ainda é um mistério, o clima de suspense só aumenta. A entrevista, que deve ser transmitida em breve, promete colocar luz sobre questões delicadas dentro do clube e abrir o jogo sobre o ambiente no vestiário. Já se especula sobre os temas que poderão ser abordados. Será que o jogador falará sobre possíveis divergências internas, a relação com o técnico ou até mesmo sobre transferências e negociações envolvendo o Corinthians? A fiel torcida, como sempre, está sedenta por respostas, e a curiosidade só aumenta a cada dia. Certamente, este será um dos maiores momentos de tensão e emoção do ano no futebol brasileiro. A expectativa em torno dessa entrevista explosiva está tomando conta da fiel torcida. A dúvida sobre a identidade do jogador do Corinthians que supostamente revelou segredos de bastidores para Galvão Bueno só aumenta a curiosidade, e os rumores estão mais vivos do que nunca. Muitos já especulam sobre os temas que serão discutidos. Será que o atleta irá falar sobre disputas internas no vestiário, questões de liderança dentro do elenco, ou até mesmo sobre o futuro do clube e possíveis negociações? A situação parece ser mais do que apenas uma conversa descontraída, ela promete ser um divisor de águas. Para o Corinthians, que vive momentos decisivos na temporada, as declarações desse jogador podem gerar reviravoltas dentro e fora de campo.
O impacto dessa entrevista poderia, de fato, alterar o rumo de algumas peças-chave do elenco, tornando essa revelação ainda mais aguardada. As palavras desse jogador, que podem abordar desde frustrações pessoais até suas percepções sobre a direção do clube, têm o poder de mexer com a relação entre os torcedores e o time. O vínculo da fiel torcida com o elenco é algo inquebrantável, mas, ao mesmo tempo, recheado de cobranças e expectativas. Se esse atleta decidir falar sobre aspectos mais íntimos do Corinthians, sem filtros, a entrevista se tornará um verdadeiro evento no futebol brasileiro, com a promessa de abalar as estruturas do clube. O que será revelado, afinal, é um mistério que intriga a todos e que fará cada palavra da entrevista ser analisada com lupa. O cenário está armado para um episódio de alta tensão e revelações que podem mudar o rumo de muitos destinos dentro do timão. Faça parte desse compromisso corintiano. Antes de avançarmos, deixe seu like e ativar as notificações no canal para garantir que você não perca nenhuma atualização exclusiva sobre o nosso time. Seguimos com mais notícias. A pergunta que não quer calar entre os torcedores do Corinthians é: até onde vai o poder dessa entrevista que promete ser um divisor de águas? Se o rumor de que um jogador do timão vai revelar segredos do vestiário para Galvão Bueno se confirmar, a repercussão certamente será avassaladora. Será que a fiel torcida está preparada para ouvir uma verdade que pode chocar ou até dividir opiniões dentro e fora do clube? Alguns acreditam que esse tipo de declaração pode servir para o elenco se renovar, resolvendo questões internas e trazendo à tona uma verdadeira transformação. Já outros temem que as palavras desse jogador possam afetar a relação entre torcida e elenco de forma irreversível. O fato é que essa entrevista, antes mesmo de ser transmitida, já está gerando uma onda de especulação que promete acompanhar o Corinthians durante toda a temporada. A grande dúvida agora é como a fiel torcida vai reagir a esse possível desabafo. Será que as críticas, caso existam, serão encaradas como uma forma de resolver conflitos, ou a torcida preferiria que essas questões ficassem restritas aos bastidores? Se o jogador decidir falar sobre insatisfações com a gestão do time ou sobre divergências no vestiário, como o clube lidará com isso? Muitas vezes, um simples comentário pode causar uma verdadeira revolução nas arquibancadas, fazendo com que a torcida repense a posição de alguns jogadores. Por outro lado, se a entrevista for uma espécie de desabafo construtivo, será possível ver a união do elenco se fortalecer, mas as palavras ainda terão um grande peso na percepção da fiel. A reação dos torcedores será o grande termômetro desse episódio. Esse momento, que muitos consideram como o ponto de virada na temporada do Corinthians, já está no centro das discussões. Se as palavras desse jogador forem realmente marcantes, elas podem reverberar em todo o futebol brasileiro. O que será dito em frente às câmeras terá implicações profundas, e a torcida, que sempre vive com intensidade as emoções do clube, precisa se preparar para o que vem pela frente. O que era apenas um rumor agora se transforma em uma expectativa palpável, e a fiel vai acompanhar cada detalhe com fervor, na esperança de entender o que acontece realmente por trás das cortinas do timão. O futuro imediato do clube pode ser impactado por essas declarações, e isso só aumenta a ansiedade para a grande revelação. Todo dia tem novidade do Corinthians. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.